Minha expectativa está lá em cima. Deus tem algo para fazer no meio de nós. Se prepara. Ó, tá chegando. Aí sim, hein? Tá chegando. É que só começa quando chega, assim. Vem junto. Mas antes de começar a pregar, geralmente sempre eu tenho um hábito de orar antes da mensagem, claro, é o correto, né? Mas nessa manhã eu quero convidar uma pessoa para orar aqui. Nem parece. Mas vai ser na hora que chamar. Nem parece que a gente combinou isso ontem, né? Mas eu quero chamar nessa manhã, para estar orando aqui, o Bruno. Não, você tem que sair daí, vem. Sai da casinha, varão. Você pensou que eu tinha esquecido, né? Graça e paz, galerinha. Tudo bem? Eu não sou muito bom com isso aqui, mas eu vou orar. Vou falar o que Deus tem falado no meu coração e clamar a Ele por vocês também. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós clamamos, Senhor, nessa manhã, para que o Senhor venha se fazer presente. Nós acreditamos no Seu sobrenatural, nós acreditamos nos milagres que só o Senhor pode fazer, e nós sabemos que hoje, Pai, é uma manhã de milagre, hoje é uma manhã de sobrenatural, Senhor. Nós clamamos mais de Ti, venha libertar, venha curar, venha transformar, Senhor. Fique à vontade, Senhor, nesse culto, passeie nos corações, Senhor. Trate as mentes, Senhor. Trate aquilo, Pai, que cada um tem no coração, Senhor. Cada um está buscando. Nós clamamos, Senhor. Fala, Pai, aos nossos corações. E venha, Pai, usar grandemente o nosso pastor, Pai. Amém. Glória a Deus. Você viu? Ele falou que não ora. Imagina se orasse. Orou muito bem. Esse menino é elegância. Para você que não entendeu nada, eu vou explicar, tá bom? Geralmente, todo culto de jovens, a pastora Vera, ela sorteia algumas coisas para os jovens no final do culto. Sorteia livro, chocolate. É uma brincadeira deles no final do culto. E ontem eu pedi para ela sortear quem ia orar hoje na hora do culto. E o sorteado foi o Bruno, Ferlizado. Saiu o nome dele ali, ele comemorou, ficou super feliz. E ele... Vou tomar. Ele achou que o pastor ia esquecer, mas não esqueceu. O pastor Douglas perguntou aqui se eu vou tomar água. Gente, só para explicar, nós estamos de jejum. Geralmente, o meu jejum, eu consigo ficar 1, 2, até mesmo 3 dias sem comer, mas eu tomo água, até mesmo por causa da minha profissão. Eu sou doutor das piscinas. Então, eu trabalho muito no sol, desutilado, então não posso ficar sem a água. Amém, Luiz? Toma bastante água também, né? Por isso está com essa pele bonita aí, ó. Parabéns. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1. Tens o nome mais lindo. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Graças a Deus. Essa manhã eu quero falar com vocês sobre encontro. O que é o encontro? Só para resumindo bem, o encontro é a aproximação de algo, ou de algo de duas partes, ou de duas pessoas em determinado local. Então, onde tem essa aproximação, fica conhecido como encontro. Acho que todo mundo aqui já teve um encontro. Encontro romântico, quando começa a namorar.
um encontro para uma reunião de emprego, uma entrevista, um encontro para definir algumas metas. Todo mundo aqui já teve um encontro. Mas o melhor encontro que eu e você podemos ter é com Jesus. E nessa manhã o desejo do coração de Deus é encontrar com algumas pessoas aqui nesse lugar. Sabe, eu fico imaginando, se você pegasse seu celular nessa manhã e lá no seu WhatsApp tivesse uma mensagem: hoje eu quero me encontrar com você. Assinado Deus. Ou para os mais antigos, eu lembro que minha mãe tinha muito essa cultura. Toda semana ela mandava carta para a irmã dela respondia com carta, na época que não tinha WhatsApp. Pessoal abaixo dos 20 nem sabe o que é isso. Então, imagina você, logo pela manhã você acorda, vai fazer seu café e de repente tem uma carta ali: hoje eu quero me encontrar com você. Assinado Espírito Santo. Sabe, como que você ia iniciar o seu dia? Como que ia ficar teu coração recebendo uma mensagem dessa? Como que você ia se comportar durante o dia? E apesar de você não ter recebido uma mensagem de Deus no seu celular, ou você não ter diretamente dele, ou não ter recebido uma carta, eu quero dizer que todos os dias você recebe um convite para se encontrar com Ele. E não é que Deus não te chama por convite, não é que Deus não te chama por encontro, é porque muitas pessoas não estão respondendo a esse encontro que Deus tem falado. Deus chama Moisés do meio da sarça e Moisés fala: eis-me aqui, Senhor. Você tem falado eis-me aqui para Deus? E o encontro, ele mexe com a gente. O encontro a gente fica ansioso, fica afoito. Eu lembro quando eu e a pastora estava para começar a namorar. A gente marcou um encontro para comer um negócio lá, um trem, né? E depois no cinema. 7 horas. Pois 6h55 eu estava lá. Sou bobo, vai que tem algum imprevisto. Deu 7h01, eu falei: ela não vem. Deu 7h02, eu falei: ela me deu um fora. Deu 7h03, eu já estava clamando: misericórdia, Jesus. Mas deu 7h04, de repente eu vejo Ela andava assim, ó, meio que pulando na época, né? Lembro até como que ela estava. Terninho vermelho, parecendo uma executiva. Falei: olha lá, só falta ser rica, Jesus. Cara já tem, cara de rica já tem. Mas por quê? Porque foi algo que ficou marcado. Mão gelada. Nossa, está passando bem? Não está frio. Não, não está frio, está mau calor. Mas por quê? Porque era algo especial. E quando nós encontramos com Jesus, não é diferente disso. Mas pastor, eu nunca senti isso. Talvez é porque você nunca se encontrou com Ele. Todos os dias Jesus, o Espírito Santo te chama para ter um encontro mais próximo, um encontro mais íntimo. Mas aonde você está? O grande problema é que tem muita gente querendo se encontrar com Deus nos lugares que Ele não se manifesta. Pastor, Deus não está em todos os lugares? Deus está sobre todos os lugares, mas não é em todos os lugares que Ele está manifestando a presença dEle. Tem muita gente buscando encontros com Deus em lugares que Deus fala: não, filho, aí não. Eu não vou manifestar minha presença aí. Então, nessa manhã eu quero falar para vocês sobre encontro. Encontros com Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia fala de pessoas que tiveram encontros com Deus. Comecei aqui a falar sobre Moisés. Mas o primeiro casal que pisou nessa terra, eles tiveram encontro com Deus. Adão e Eva, irmão, todos os dias, na viração do dia, no finalzinho da tarde, naquele pôr do sol lindo, eles tinham encontro com Deus. E Deus caminhava com eles. Deus conversava com eles. Imagina no final da tarde você receber Deus na sua casa. Sabe, Adão e Eva tinham esse privilégio. Mas depois Adão e Eva, eles caem. Mas mesmo caído, no dia seguinte Deus volta para se encontrar com eles. Porque o teu pecado não define quem você é. Quem define quem você é Jesus, é Deus. Tem muita gente se esquecendo disso. Uma das maiores reclamações ou
questões que geram crise na cabeça de pessoas que eu escuto, pastor, mas eu não sou digno. Meu irmão, quem que é digno de fazer alguma coisa? Claro que nós temos que andar com a nossa vida pautada na palavra de Deus, mas o único digno é o Cordeiro de Deus, é Jesus que pisou nessa terra. Ele é digno, nós apenas temos a misericórdia de Deus. E Adão e Eva, mesmo depois da queda, Deus estava lá no próximo dia para se encontrar com eles, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, o teu erro, o teu pecado, a tua falta de fé não muda quem Deus é. Eu pequei tanto que talvez o poder de Deus não vai poder me alcançar. Mentira! Não há nada que possa parar quem Deus é. Para muita gente, quando Deus pega Adão e Eva e tira do jardim, muita gente viu isso como uma expulsão. Nossa, eles estão sendo expulsos. Mas na verdade, irmão, nós podemos ver que isso foi uma segunda chance de Deus para a vida daquele casal. E assim como Deus deu segunda, terceira, quarta, quinta chance, Deus tem uma segunda chance para a sua história. Deus tem uma segunda chance para a sua família. Deus tem uma segunda chance para o seu ministério, meu irmão. O nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus de fazer novas histórias. O nosso Deus não vai jogar vaso fora. Ele quebra esse vaso e Ele molda e Ele faz um vaso novo para a glória dEle. Então nessa manhã existe um encontro de Deus para a sua vida. Existe um encontro marcado nesse lugar. Jesus marcou um encontro com você. Amém? Glória a Deus. Deixa eu caminhar aqui. Outro homem que tinha encontro com Deus. Nós falamos bastante dele aqui nos últimos cultos, Abraão. Abraão, ele tinha um encontro com Deus e depois de toda vez falar com Deus, ele tinha que fazer algo a mais para o Senhor. Ninguém continua sendo o mesmo depois que começa a se encontrar com Deus. Irmão, não é a maneira que você entra no encontro com Deus, mas é a maneira que você vai sair desse encontro com Ele. Porque ali é um lugar onde Jesus está entendendo as suas dores. Um lugar de encontro com Deus é um lugar onde Jesus está sarando as suas feridas. Um lugar de encontro com Deus é um lugar onde eu estou renovando as minhas forças. Aonde você está renovando as suas forças? Aonde está renovando as suas forças? O Espírito Santo de Deus tem saudade de algumas pessoas. Tem saudade de ter encontro, tem saudade de quando você orava como antigamente. Sabe, irmãos, nós sempre prezamos e buscamos de ser muito transparente. Muito transparente. Eu acho que eu nunca falei isso aqui na igreja para vocês. E eu, como pastor, mas não só como pastor, mas como filho de Deus, uma das coisas que eu falo com o Senhor, eu falo, Deus, eu não quero te buscar para ter uma mensagem para pregar no domingo, não é sobre isso. Eu quero te buscar para ter um relacionamento com o Senhor. E nós tentamos e nos esforçamos para ter uma vida de oração. E pela misericórdia do Senhor a gente consegue. Não estou falando que eu sou um mister em oração, que nem o apóstolo Doriel, que orava 5, 6 horas seguidas. Não, não é sobre isso. Mas a gente consegue, pela misericórdia de Deus, ter nossa vida de oração. E ontem eu falava para Deus, Deus, eu estou com saudade de algumas coisas que o Senhor fazia, de algumas coisas que o Senhor estava fazendo, o que está acontecendo? E o Espírito Santo falou para mim assim, eu também estou com saudade de quando você ia lá para a igreja e se jogava lá no chão, você ficava um tempão comigo. Sabe, irmãos, não é que eu parei de orar, não é que eu parei de buscar, mas tem algumas coisas que o Senhor sente saudade de que nós fazemos para Ele. Sabe, tem muita coisa que talvez você deixou de fazer para Deus, porque você ficou chateadinho que não aconteceu algo na sua vida. E aí você deixou de ter encontro com Deus, porque você está achando que os teus problemas, a tua luta, a tua prova, o teu inimigo, é muito maior do que as promessas e os planos de Deus. Mas infelizmente quem vive assim está buscando as mãos de Deus, mas não está buscando a face dele. Irmão, se a vitória chegar, glória a Deus. Mas se a vitória não chegar, eu continuo buscando a face dele. Porque melhor do que as coisas de Deus é estar envolvido com Deus de todas as coisas. Abraão foi rico, Abraão prosperou, Abraão teve terras, Abraão conquistou. Mas o que Abraão queria mesmo era ter relacionamento íntimo e próximo com Deus. Como que anda seu relacionamento com Ele? Como que anda? Outro homem que teve encontros com Deus, foi até falar disso aqui ontem, se eu não me engano, ou aqui foi na sede, confundo, mas está tudo certo. Enoque se aproximou tanto de Deus que Enoque andava com Deus. Eu não sei como que era na época de escola de vocês, mas na minha época, você conhece fulano? Que fulano? O fulano que anda com ciclano. Então eu conheço. Imagina Enoque. Você conhece Enoque? Com quem que Enoque anda? Cara, Enoque anda com Deus. E você tem andado com quem, irmãos?
Aí tem uns pouco durar, pastor, tem andado com as pernas. Fica nessa rebeldia aí. No mundo espiritual, você tem andado com quem? Entenda uma coisa, você é um ser espiritual vivendo uma vida humana. Você nunca vai andar sozinho. Se você não andar com Deus, eu tenho uma péssima notícia para você. E se você está andando sozinho aí, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer te libertar e quer estar do seu lado caminhando contigo. Na verdade, é você que caminha com Ele. Somos nós que caminhamos com Ele, não é Ele que caminha com a gente. Mas nessa manhã o Senhor Ele quer te encontrar. Sabe, nessa manhã o Senhor quer atrair teu coração. É engraçado que a palavra de Deus fala para a gente buscar Ele, mas na verdade é Ele que nos encontra. Sabe, a gente começa a buscar Deus, e quando nós percebemos, é Ele que está nos encontrando. É como se fosse um pai com um filhinho, brincando de esconde-esconde. Ele se esconde e o filhinho vai atrás, e sem o filho perceber, ele dá a volta e ele encontra aquele filho. É isso que Deus quer fazer com você. Irmãos, tem muita gente que, infelizmente, tem uma visão muito errada de Deus. Nosso Deus é um Deus de justiça, nosso Deus é um Deus de juízo, sim. Mas tem muita gente que acha que Deus é um velhinho de barba grande, lá no trono com um chicote, esperando você errar, para dar uma chicotada nas suas costas. E não é, irmãos. Nosso Deus, Ele é Senhor, sim, mas Ele também é Pai. E o Pai sabe o que cada filho precisa. Ei, eu posso talvez falhar com você, eu posso não saber o que você precisa, mas tem um Deus aqui nessa manhã, Jesus está aqui nessa manhã, o Espírito Santo está aqui nessa manhã, e Ele sabe exatamente o que você precisa. Então, por que, pastor, muita gente não está se encontrando com Deus? E eu destaquei aqui alguns pontos, porque muita gente não está se encontrando com Deus. E o primeiro ponto é essa passagem que a gente leu de Êxodo, capítulo 3, verso 1. Quando Deus chama Moisés, Moisés vai chegando perto de Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Por que Deus fala isso para Moisés? Para ele tirar as sandálias. Só para a gente entender um contexto, Moisés ainda usava sandálias da época do Egito. Já tinha passado muitos anos que Moisés tinha saído de lá. Mas talvez era uma sandália boa, era uma sandália confortável. Só que essa sandália, além de ser do Egito, essa sandália tinha algumas figuras, algumas menções a deuses do Egito. Então, mesmo Moisés já sabendo de toda a verdade, mesmo Moisés já sabendo que ele era hebreu, Moisés continuava carregando algo do Egito. E agora a pergunta que não quer calar: o que você tem carregado do Egito na sua vida ainda? Qual que é a sandália que você tem que tirar de dentro de você aí, você tem que tirar dos seus pés? Qual é a coisa do mundo que você ainda carrega no seu coração para poder ter um encontro com Deus? Aí, pastor, sério? Eu falei, sério? Irmãos, evangelho é renúncia. O que você está disposto a renunciar para estar mais próximo de Jesus? Sabe, Moisés carregava uma sandália que simbolizava algo pagão, algo que adorava outros deuses. E o que está na sua vida hoje que não está apontando para Jesus? O que você precisa remover hoje para poder realmente pisar no Santo dos Santos? Sabe, tem muita gente pegando Deus é uma prioridade, e colocando no mesmo nível de outras coisas. Qualquer evento, qualquer coisa que acontece, eu vou deixar Deus de lado e eu vou focar aqui, e depois, quando as coisas apertarem, eu volto para Deus de novo. Teve uma vez, irmãos, e olha que eu sou suspeito para falar disso, porque não é pecado, tá? Eu gosto muito de assistir futebol, assim como alguns irmãos aqui da igreja, as irmãs. Para quem não sabe, para quem gosta de futebol, você quer conversar sobre futebol, a pessoa mais certa dessa igreja para você conversar sobre futebol é a pastora Verinha. A pastora Verinha entende muito sobre futebol. Não estou zoando, é verdade. Ela entende muito, escalação, não sei o quê, tal, pá. O único defeito é que é palmeirense, mas... Não é não? Virou a casaca? Você é o quê? São Paulina? Não melhorou muito não, mas... Eu confundi, velho. Mas uma vez, falando sobre prioridades, tá? Não é errado, tá? Mas uma vez, liderando o jovem, o menino chegou e falou: Jean, sábado vai ter culto? Eu falei: vai, pô, rede de jovens e tal. Não, mas é o jogo do Brasil. Aí não aguentei, irmão. Eu falei aquela clichê, sabe? Eu falei: mas o Tite te convocou? Não sabia que o...
Não sabia que o Tite convocava quem não sabe jogar bola? Não, mas o jogo do Brasil foi... Cara, o culto é 8 horas da noite. O jogo do Brasil é às 4. Acaba às 6. Não, mas sabe como que é, né? Depois fica aquela resenha e tal. É um exemplo, tá? De vários que a gente já escutou. Eu falei, não, mas se você foi convocado, né? Você tem que descansar para você poder jogar bem, né? Sabe, tem gente que, tipo... Você não está proibido de assistir um filme com a sua família. Você não está proibido a ir no shopping com a sua família. Você não está proibido a ir num parque, a aproveitar teus filhos. Faça isso, você deve fazer isso. Mas Jesus, irmão, precisa ser a prioridade da sua casa. Então, quer dizer, pastor, então que não é mais para mim assistir futebol? Quer dizer que não é para mim mais sair com a sua família? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que as coisas precisam ter prioridades na sua vida, irmão. As coisas precisam ter ordem, prioridade. Aí tem muito bonitão, muita bonitona querendo ter encontro com Deus desse jeito. Não é que Deus não está te chamando, não é que Deus não está aqui, é que você está priorizando tantas coisas que está tudo comum. Para muita gente, o sobrenatural de Deus é algo comum, e não é comum. Para muita gente, a manifestação do sobrenatural de Deus Jesus virou comum. Irmão, Jesus é simples, mas Jesus não é comum. Jesus é sobrenatural, irmãos. Então, tire as sandálias dos pés. Irmãs, tire as alpargatas. Irmãos, tira o... Como que é o nome daquele chinelo lá? Fugiu, não é Havaianas, o outro? Como que é mesmo? Não sei, eu acho que é Raider. Isso mesmo. Tira esse infeliz do pé. Tira o que está empatando você a caminhar com Jesus. Tira o Nike Shock do pé. Ah, tá com o Nike Shock mesmo. Tira não, tô brincando. Tira o que está empatando você a caminhar com Jesus. Pastor, mas o que é? Eu não sei, é você que tem que saber. E você sabe, irmão. Você sabe. Ninguém fica pecando por acidente. Tá aqui do nada, eita, pequei de novo. Não, isso aí é tique, ninguém fica, não. Em nome de Jesus. Tira aquilo que está afastando a sua família. Para os varão, é para tirar aquilo que está te afastando de Jesus. Não é para tirar aquilo que faz você passar raiva, senão o Senhor vai levar a sua esposa. Ore com sabedoria. Esses dias eu orei lá em casa, Senhor, estou muito estressado. Daqui a pouco eu falei, cadê a Kel? Ah, estou aqui na minha mãe. Falei, olha Deus, Deus responde. Mas toma cuidado, viu? Agora eu vou para o lado das varoas. Irmãos, entenda uma coisa. Se você escutasse a sua esposa... Mas talvez a sua vida espiritual não estaria desse jeito. Que a sua esposa é boca de Deus na sua vida. Ah, eu vou esperar o pastor falar, vou esperar Deus usar um profeta. Deus está usando a boca da sua esposa faz mó tempão e você não está dando valor. Começa a dar valor para as pessoas que Deus estão levantando dentro da sua casa, viu? Posso ouvir um amém das irmãs, pelo amor de Deus? Amém. Glória a Deus, né? Tive que dar uma... Então o primeiro ponto é tire as sandálias dos pés. O segundo ponto, vença o medo. Êxodo capítulo 20... Verso 18. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 18, vai dizer assim, gente, ó. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Eles ficaram do quê? Só para contextualizar você, Deus ele tinha encontros com Moisés, e esses encontros duravam 40 dias. E quando Moisés descia do monte, o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés, em alguns momentos, tinha que cobrir, porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Tanto era a glória de Deus. Só que teve um dia que Deus falou assim, Moisés, prepara o povo, que eu quero falar com o povo. Prepara o povo que eu vou falar com eles. E Moisés leva todo mundo perto do monte. E a nuvem da glória de Deus, ela desce. Só que o povo ficou com medo. E eles ficaram de longe. E um pouquinho mais à frente o povo fala, Moisés, vai lá, fala com Deus lá, depois fala o que Ele quer com a gente. E aí assim nós vamos seguir.
O povo começou a terceirizar uma experiência com Deus. Irmãos, não terceirize a experiência com Deus. Nós podemos orar por você, nós podemos interceder por você, mas, irmãos, o véu já foi rasgado. Você tem livre acesso a Jesus, irmão. O encontro que Deus tem para mim é para mim. E o encontro que Deus tem para você é para você. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo pastoreando a igreja, que no momento do meu devocional, tem coisas que o Senhor está dando para mim, e não interessa para ninguém, é para mim. E tem coisas que Ele vai me dar para mim compartilhar com vocês. Mas tem segredos que Ele está contando para mim, não é para mim contar para todo mundo. Então Deus tem um encontro específico para mim, assim como Deus tem um encontro para você, porque é nesse encontro que Deus ele vai curar as nossas feridas, é nesse encontro que Deus vai curar os nossos traumas, é nesse encontro que Deus vai posicionar o nosso coração. Existe, irmãos, nessa manhã que Deus está posicionando o seu coração, que o Espírito Santo de Deus, ele está alinhando o teu coração daqui da terra com o coração dele no céu. E muita gente não está tendo encontro com Deus, por quê? Porque está tendo medo. Ah, mas porque Deus é tão santo. Ah, porque eu estou fazendo tanta coisa errada e eu não posso me encontrar com Ele. Mas é justamente no encontro que Deus vai te limpar. E é justamente no encontro que você vai ter consciência daquilo que você está errando para melhorar. No encontro com Deus nós recebemos estratégias, direções de como vencer os nossos obstáculos. Toda vez que Moisés subia o monte para ter o encontro com Deus, ele descia com uma revelação nova dos céus. Todo homem e mulher de Deus que se encontra com Deus, ele escuta do céu primeiro para depois tomar qualquer decisão na terra. Então, antes de qualquer decisão que você for tomar nesse ano, antes de qualquer coisa que você quiser fazer esse ano, escute primeiro o que Jesus está pensando disso, o que Jesus quer para a sua vida. E se Jesus falar assim, meu filho, é sim, vai para cima, é não, é aguarde, mas escute do céu primeiro. Irmão, tem muita gente querendo abalar a terra, escutando da terra, mas homens e mulheres de Deus estão querendo escutar o que o céu está querendo dizer nas nossas vidas. Então perca o medo. Perca o medo. Mas o que vai acontecer nesse encontro? O que vai acontecer nesse encontro? Irmãos, o nosso Deus sabe o que dá de melhor para você. Jesus conta uma parábola, ilustra uma história no Evangelho, que ele fala, se você acha que um pai vai dar, o filho vai pedir peixe, ele vai dar uma cobra, o filho vai pedir tal coisa, ele vai dar coisa. Imagina Deus que é bom. Imagina o que ele vai dar. Então tem muita gente que não está vivendo um sobrenatural porque está com medo. Tem muita gente que o esposo está quase se convertendo, mas está com medo. A esposa está quase se convertendo, mas está com medo. O filho está quase vindo para Jesus. Aí na hora que é para você orar mais, o medo começou a bater. Ah, mas como que vai ser? Como que ele vai fazer? Não, mas é meio impossível. Não, mas ele só reclama. Aí o medo está te afastando do sobrenatural. E o medo, irmão, é terrível. O medo é terrível. Lembro uma vez na reunião de pastor, estava todo mundo sentado em círculo, e eu nem era pastor ainda, e desceu um rato e passou no meio da roda de todo mundo assim, dos pastores assim. Falei, não, mas só tem gente corajosa. Na hora que eu olhei, tinha pastor quase em cima da cadeira, com medo do rato. Por quê? Porque tem uma fobia, tem medo. Quantos aqui tem medo de barata? Não é medo, né, gente? É nojo, né? É nojo, né? Não é medo, é nojo. É. Todo mundo tem um medo, assim, natural, podemos dizer. Eu tenho medo de cobra. Irmão, acabou o homem. Não quero saber. Se tiver, acabou. Pastora tem medo de escorpião, né? Que lá onde a gente morava tinha escorpião. Tinha mais escorpião do que a gente, na rua que nós morava. Era 5 escorpião por morador. Era demais, né? Dava até para criar. Era muito. E o que o medo faz? Ele mexe no nosso psicológico. Porque a semana que o pessoal falava assim, ó, gente, cuidado, hein, que essa semana a gente achou escorpião aqui na rua. Você sentia coçar, você já falava, o escorpião. E era um pernalongo. Você sentia tal, escorpião. O pessoal estava lavando louça, você chegava, ó, escorpião, tal, você já está. Por quê? Porque o medo tem esse poder de potencializar. E às vezes o problema que está te segurando é desse tamanho aqui, ó, mas na sua cabeça já está um medo enorme. Eu não vou expor você, mas talvez existam pessoas aqui no nosso meio que têm medo de dirigir.
E você tirou carta, você ia para todo lugar, mas alguma coisa aconteceu, você tem medo de dirigir. E aí, tipo assim, você começa a suar, as coisas começam mais difíceis. Não é porque você não sabe, não, é porque o medo está te travando. Então, se existe alguém com medo em alguma área da sua vida aí, hoje é dia de vencer esses medos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E eu ainda vou vencer o medo de cobra, você vai ver. Mas não precisa ser hoje. Mas vença o medo. Na parte espiritual não é diferente. Eu conheço pessoas, e isso, irmãos, como que fica o coração de Deus? Eu conheço pessoas que falam assim, não, eu não vou orar muito, não. Porque se eu começar a orar e as coisas começarem a acontecer, o meu pastor vai colocar eu para fazer as coisas. O meu pastor vai colocar eu para pregar. Deus vai colocar eu para fazer as coisas. Então eu vou ficar do jeito que eu estou aqui, ó. Porque se eu passar essa linha aqui, o compromisso vai aumentar. O que é isso, irmão? Vigia, varão. Imagina, se Jesus falasse, não, vai crucificar só esse braço aqui, esse aqui não. Esse aqui vamos descer. E esse aqui acho que é o Brasil. Então deixa o Brasil para lá, crucifica só a Europa aqui, ó. Não, irmãos, ele morreu por todo mundo. Ele morreu pelo mundo inteiro. E assim como Jesus se entregou por inteiro, ele quer nessa manhã o seu coração por inteiro também. Calma. Sabe, ninguém vai, pelo menos como pastor dessa igreja eu posso falar, ninguém vai te jogar na fogueira. Ninguém vai te pegar e vai colocar para você fazer coisas que você ainda não está preparado. É com calma, é com tranquilidade, é sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas não fuja do chamado que Deus tem na sua vida. Não fuja dos propósitos que Deus tem na sua vida. Vença o medo. Estou tentando pegar para entrar no negócio aqui. Vai dar certo. Tem até a música dos meus amigos, que eles cantam. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E o quê? Me faz entender. Que é o quê? Você viu? Deixa eu falar para você, irmão. Você não precisa de um Moisés para se relacionar com Deus para você. Você não precisa do pastor Jean. Você vai sentar aí, eu vou falar, não, peraí que eu vou buscar Deus por vocês. Eu venho aqui, busco Deus e falo, Deus mandou falar. Não, claro que Deus pode nos usar assim. Você não precisa de um intercessor por você. Porque o intercessor que você precisa, na verdade, é para ele estar morando dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que a Bíblia fala sobre o intercessor é ele. Que ele intercede perante Deus por nós. Claro que tem os intercessores que oram pela nossa vida, mas eu estou falando alguém que sai do nosso coração, vai até Deus e busca algo novo, é o Espírito Santo, e esse você já tem. Mas para você viver isso, você tem que vencer o medo e ter encontros diários com o Espírito Santo de Deus. Queria que você pensasse aí, você não precisa falar para mim, em algo que você fazia na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, que te dava prazer, pastor, sair para pescar, jogar um futebol, tomar aquele cafezinho no final de tarde com um pão de queijo, aleluia. Sei lá, pense em alguma coisa aí. Agora imagina fazendo isso junto com o Espírito Santo de Deus. Pô, pastor, o que eu pensei não dava para fazer com ele não, então você precisa continuar mudando seus conceitos. Mas vença o medo. Amém? Vamos para o terceiro ponto, já estou terminando. Eu já até comentei um pouco desse ponto aqui no começo. Terceiro ponto para você ter encontro com Deus, priorize, irmão. Priorize o seu devocional diário com Ele. O que é um devocional para quem ainda não sabe? O devocional é o momento que você vai lá na sua casa, você abre a tua Bíblia, você lê lá, você faz umas orações, você se relaciona com Ele. Isso já é um devocional. E pelo menos eu nunca vi, se você faz isso, me desculpa, mas eu nunca vi alguém falando assim, nossa, eu estou doido para chegar em casa. Para quê? Para eu fazer meu devocional. Estou doido para chegar em casa. Para quê? Fazer meu devocional? Não, para me jogar no sofá. E sobre orar, sobre ler Bíblia, sobre ter o nosso devocional, irmãos, realmente não é fácil. O desânimo bate. Tem dia que, meu Deus do céu, porque é algo espiritual. É até uma frase clichê, mas a Bíblia é o único livro que você lê e o autor dela está do seu lado. Então tem muita gente querendo fazer isso aqui de uma forma natural. A Bíblia você tem que abrir, você tem que ler, você tem que comer desse alimento aqui, porque é isso que vai te dar força para o dia a dia.
É isso que vai encorajar teu coração. Na virada de ano, o Senhor me deu uma palavra em Salmos, que era para mim continuar confiando e acreditando, confiar os meus caminhos a Ele. Salmo 37. E quando eu tive que decidir algumas coisas, a passagem que vem na minha cabeça é: confia os teus caminhos a Ele. Mas eu só tive isso porque eu tive um encontro com Ele em devocional. E toda vez que eu me encontro com Ele, algo em mim vai morrer e algo nele vai nascer dentro de mim, irmãos. Porque esse corpo aqui que você está vendo aí, ó, esse corpo aí bonitinho, bonitinha, é só uma casca, viu? Mas o conteúdo que está contando. Porque esse corpo aqui, irmão, vai voltar para o pó. Mas a sua alma, qual que é o conteúdo que está dentro dela aí? Pastor, mas eu faço devocional, eu oro, eu busco, eu não sinto Deus. Você não foi chamado para sentir, irmão. Você foi chamado para obedecer. Mas vai ter dias que Deus vai descer no seu quarto e a glória de Deus vai tomar aquele lugar. Nem todos os dias nós vamos sentir, mas o dia que nós sentimos algo diferente, isso vai marcar a história da nossa vida. Pastor, mas eu não escuto. Uma das perguntas que a gente mais escuta: pastor, mas Deus não fala. Mas Deus não fala. Deus fala. Não, pastor, Deus não fala. Deus fala em meio dos louvores, Deus fala por meio da palavra, mas o Espírito Santo, ele tem uma voz, e você precisa conhecer essa voz, e ele continua falando. Sabe por que Deus não fala? Sabe por que você acha que Deus não fala? Porque você está muito vivo, irmão. Você está muito vivo, você precisa morrer. Que isso, pastor? Não, mas não é uma morte física. Você precisa morrer para suas vontades. Você precisa morrer para os seus desejos. Você precisa morrer para o seu ego. Você precisa viver para Deus. Você precisa viver para a vida de Deus. Você precisa viver para fazer a vontade de Deus. Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro. E ele chega no cemitério. E ele fala: Lázaro, saia para fora. Eu fico imaginando, se Jesus fala saia para fora, aquele cemitério inteiro ia levantar. Mas ele fala: Lázaro, saia para fora. Aí as pessoas que estavam em volta não entenderam nada. Já faz 4 dias, já cheira mal. É todo mundo que está vivo para as suas vontades que estava ali. Aquelas pessoas ouviram a voz do Jesus homem, mas Lázaro ouviu a voz do Jesus Deus. A voz de muitas águas, que em algum momento ele falou: Lázaro, e nem a morte foi capaz de impedir que a voz de Jesus chegava nos ouvidos e no coração de Lázaro. Então por isso que eu estou falando que você precisa morrer. Mas mais uma vez, pelo amor de Deus, viu? Não é morte física. É morrer para o pecado. É morrer para as nossas vontades. É morrer para a nossa teimosia. É morrer para o nosso orgulho. Eu já falei isso uma vez aqui. E eu fico falando, e eu fico com essa cara de tonto. Mas é bom, né? Que a gente vai descobrindo. Deus vai quebrantando a gente. Quando a gente liderava os jovens do campo. Teve uma igreja, a igreja mais longe daqui de Pauliceia, 700 quilômetros. Pediram 80 camisetas. E no meio dessas 80 camisetas, tinha uma camiseta que o número era um número especial. Não era PM, era um tal de número 4, número 3, número 4. Era bem infantil, pequenininha. E eu comecei falando para Raquel que não veio essa camiseta. Ela falou: não veio. Eu pedi, eu falei: não veio. Eu falei: veio, não veio, veio, não veio. E ficou aquela briga, aquela discussão. E eu falei: você vai fazer eu pegar a caixa que está lacradinha no carro para mandar para o Correios, para abrir, para eu te mostrar que não veio? Ela falou: amor, eu tenho certeza que veio, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu falei: pois bem, eu vou pegar aquela caixa e eu vou te mostrar que não tem camiseta número 4 nenhuma lá. Fiquei nervoso também, irmão. Estou sem paciência. E fui lá. Mas falei isso com medo também, né? Que eu sei porque eu sou casado, né? Cheguei lá, abri a caixa, irmão. Camiseta por camiseta. E cada camiseta que eu tirava, meu orgulho aumentava. Olha aqui, estou falando que não tem, estou falando que não tem. Parece que foi Deus. Foi o anjo que escondeu. A última camiseta, irmão. Na hora que eu vi, era a número 4. Olhei para a sala, ela já não estava mais na sala. Ela estava no quarto. E aí, eu peguei o meu orgulho e a camiseta número 4. Que ódio daquela camiseta número 4. Eu até fui ver quem que pediu aquela camiseta. E eu cheguei lá com um cara de bocó. Ó, aqui a camiseta. Aí, ó.
O que adiantou? Você me perdoa? Sabe, é Deus matando nosso orgulho. Não, pastor, mas eu não sou orgulhoso. Eu me orgulho de não ser orgulhoso. Ô, irmão, deixa eu te contar uma coisa. A gente acha que orgulhoso é só alguém que fica demonstrando para todo mundo. Eu não aceito, sou crente, mas eu não tenho sangue de barata. Ah, se pisar no meu pé. O maior lugar que você sabe se você é orgulhoso ou não, e o pessoal que pega ônibus vai concordar comigo, é pegar ônibus de manhã lotado. É um Deus nos acuda, acontece de tudo nos ônibus. Você está ali, o pessoal aglomerando, o pessoal folgado. Tem um pessoal que não é muito limpinho, né? Que não toma banho para ir para o trabalho. Do nada passa o patati patatá correndo pedindo moeda. É uma loucura. É uma coisa de doido. E tem aquele dia, irmão, vamos combinar, nem todo dia a gente acorda felizão, não. Tem dia que a gente acorda estressado e está tudo bem. Mas é nesse dia que o nosso orgulho, a nossa humildade começa a ser testado. Não precisa falar para mim. Mas eu sei que tem pessoas aqui que talvez entra uma senhora no ônibus, você abaixa a cabeça e finge estar dormindo. Ou já fez isso? Misericórdia, né, irmão? Uma vez eu fiz. Passei mó vergonha. A senhora falou, quero sentar não, viu? Eu falei, onde estou? Nunca mais eu fiz isso, irmão. Mas faz tempo, viu? Não era crente, não. Fingi desmaio. Então, entenda uma coisa. Pode acontecer, eu creio no sobrenatural. Pode acontecer que Deus te deu uma visão, falou, você é muito orgulhoso, você está pecando nisso. Mas Deus vai usar, irmãos, as coisas do dia a dia para nos quebrantar. Deus vai usar as coisas do nosso dia a dia para mostrar para a gente o quanto a gente ainda precisa morrer. Porque cada vez que eu morro para a minha vida, eu começo a viver a vida de Deus em mim. E o que te torna tão diferente, o que te torna tão especial, o que te torna tão incrível não é você, mas é a presença de Deus que habita em você. Só que a única maneira de ter essa presença é ter um encontro com Ele. Então priorize, irmãos. Priorize o seu devocional. Uma coisa que eu tenho me policiado muito, eu tenho tentado fazer, não é fácil, mas dias que a gente tem culto, eu acabei de pregar aqui, hoje eu tenho a missão de chegar em casa, em qualquer horário do dia, e eu tenho que ter meu devocional. Não é porque eu vim aqui na igreja, ministrei, eu fui ministrado, que eu não preciso ter meu tempo com Deus em casa. Nada muda. Aí você vê, mas de repente o irmão começou a pregar, de repente o irmão começou a cantar, de repente o irmão foi enviado para tal lugar. O de repente de Deus é sobre alguém que se encontrava com Jesus todos os dias. Esse é o de repente de Deus. Irmãos, e eu não quero saber, você vai ser pastor de uma igreja de 500, de 1.000, de 1.500, de 200, de 100. Tomara que aconteça esse crescimento, tomara que aconteça aqui, em nome de Jesus. Mas o que eu quero mesmo, irmão, é passar tempo com Ele, passar tempo com Jesus, sabe? É muito bom ver a igreja crescer, é muito bom ver vida sendo transformada, é muito bom ver a manifestação da glória de Deus, mas o melhor ainda é passar tempo com Ele, sabe? Porque ali é o lugar que você pode ser você por inteiro, ali é o lugar que você pode desabafar, é o lugar que você pode reclamar também, é um lugar que Ele vai falar ao seu coração. Melhor do que falar de Deus é passar tempo falando com Ele. Nós precisamos ansiar por isso. Você não precisa ser um pastor para viver isso. Desde o membro mais novo dessa igreja, desde o convertido mais novo dessa igreja, até o ancião dessa igreja, todo mundo tem livre acesso a Deus. Se você passa 4 horas na presença de Deus, ou se você passa 2 minutos na presença de Deus, mas que você passe tempo com Deus. Priorize o seu tempo com Deus. Nós queremos viver coisas grandes. Eu tenho um relato, um livro, pastor Tommy Tenney, chama Caçadores de Deus, é um livro muito famoso, provavelmente aqui na igreja, alguém aqui da igreja já leu, mas ele está pregando e eu tenho uma inveja branca dele. Falo, nossa, eu também queria viver isso. Ele está pregando lá e um belo dia cai um raio no meio do púlpito e parte o púlpito da igreja dele. Acho que Deus não gostava muito do púlpito dele, né? Então, Deus, fica a dica aí e tal. Mas na hora que bateu o raio assim, na hora que ele olhou o púlpito, e não era um púlpito igual o nosso, assim, fraco, né? Fraco assim, de madeira, era um negócio de forte mesmo. Mas na hora que ele olhou o púlpito partido aqui, ele olhou a igreja inteira dele tomada pela glória de Deus. Eu falei, Senhor, o que está faltando para a gente viver isso também? O mesmo Deus que está lá é aqui que está aqui. Mas é sobre alguém que está passando muito tempo com Deus, e de repente aconteceu.
Então, que o de repente de Deus aconteça no seu coração, amém? Que o de repente de Deus aconteça na sua casa, que o de repente de Deus aconteça lá no seu trabalho, que o de repente de Deus aconteça lá no meio da sua família, que a glória de Deus venha manifestar na sua vida. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Ele nessa manhã? E para a gente encerrar, Mateus capítulo 6, verso 6. Só para recapitular os pontos que foi: primeiro, você precisa tirar as sandálias dos pés, você precisa tirar tudo que está te afastando de Jesus, as distrações. Segundo, vença o medo de se relacionar com Deus. O seu pecado não muda quem Ele é, mas Ele pode mudar quem você está sendo. Terceiro, priorize tempo com Deus, faça de Deus a sua prioridade. E o quarto ponto é: Jesus é o nosso ponto de encontro com Deus. A palavra do Senhor fala que ninguém vai ao Pai se não for por meio do Filho. Para você chegar perante Deus, você primeiro precisa se relacionar com o Espírito Santo e ter um encontro com Jesus. E assim você vai ter um encontro com Deus. Mateus capítulo 6, verso 6. Se a maioria da igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando só daqui do Vida Nova, mas se a maioria da igreja entendesse esse texto, a igreja brasileira já estaria em outro nível de intimidade com o Senhor. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Volta no 6 novamente, por favor. Tu, porém, quando orar, você tem orado? Entra no teu quarto. Necessariamente não precisa ser seu quarto, tá? Pode ser uma sala, pode ser um cantinho de oração. Mas entre no lugar reservado. E ora ao teu Pai, que em secreto te vê. Tem muita gente querendo entrar para orar, para ver alguma coisa, para sentir alguma coisa. Mas quando você entra para orar, não é você que vê, mas é Deus que vê você. E se Ele quiser te mostrar alguma coisa, está tudo bem. Se não, ok. E aí depois desse processo todo, que em secreto, existe um lugar secreto de Deus preparado para você. Ele vai te recompensar. Então, peraí. Eu preciso orar. Eu preciso ser encontrado por Ele. Ele vai me ver no meu devocional. E no final de tudo, Ele ainda vai me dar uma recompensa. Pode ir para o 7. E orando não useis de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos semelheis, pois eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe os que têm necessidades, antes do que lhe peçais. Só até aí, só. Não fique falando de vã repetições. O que a gente quer ensinar para a igreja, irmãos? Que oração é uma conversa. Claro que nós aprendemos a orar vindo à igreja, né? Nós observamos, tem uns irmãos que têm umas orações bonitas. Ontem, lá na reunião de pastor, o missionário deu o microfone para o pastor Douglas orar. Ele fez uma oração bonita lá. Meu Deus, e não está errado, tá? Fez uma oração bonita, eu falei, meu Deus, vou perder o pastor, o missionário vai deixar ele aqui. Pronto. Ele fez uma oração bonita, tá? Eu falei, olha que oração bonita do pastor Douglas. Tá demais, hein? E não tem nada de errado nisso. Orar de uma forma mais formal. Mas oração é uma conversa. Sabe aquele amigo seu mais próximo? Sabe aquela pessoa que você tem intimidade? Você conversa com ela normal. E conversar com Jesus é assim, irmãos. É conversar com Ele como se fosse uma conversa mesmo. E tem dias que a gente tem que ser doido, tem que pegar uma cadeira igual essa aqui, igual vocês estão sentados aí, e colocar lá no seu quarto e falar assim, Senhor, senta aqui, eu quero conversar com o Senhor. E falar. E talvez nem todos os dias você vai perceber que Ele te respondeu, mas você pode ter certeza que Ele vai estar lá te ouvindo. Então, o encontro com Deus transforma o nosso coração. Irmãos, eu preciso ter encontro com Deus diariamente. Eu quero ter encontro com Deus toda semana. Sabe, eu tenho fome por viver algo mais profundo com Deus. E que essa fome também venha crescer dentro do seu coração. Você não precisa ter uma carteirinha de oficial da igreja para ter um encontro com Deus. Você precisa estar com o seu coração aberto. Existem encontros de Deus nessa manhã. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Deus abençoe, vocês foram demais, mas vamos lá que tem mais.